Olá, galerinha do 8º ano. Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Nick e nós vamos aprender um pouco sobre a eletricidade e os circuitos elétricos. Para que a gente possa entender o que é carga elétrica, a gente precisa entender o que são átomos, né? Eu coloquei para vocês um esquemazinho aí de um átomo e eles são compostos por elétrons, que possuem cargas negativas, prótons, que possuem cargas aqui, ó, positivas, e os nêutrons. E aí, a gente percebe que um corpo é negativo quando possui elétrons, possui mais elétrons que prótons, porque ele tem carga, ó, negativa. E aí dizemos que um corpo está positivo quando ele possui mais prótons do que elétrons, porque ele tem carga, os prótons positivos. E aí vem, deixa eu ajeitar aqui minha canetinha, né? E aí nós temos os nêutrons, né? É um número de prótons e elétrons. Quando o número de prótons e elétrons é o mesmo. Então, prótons mais elétrons, né? Igual a nêutrons. Então, a gente percebeu aí que os átomos têm carga positiva e carga negativa. E a gente vai ver um pouquinho sobre a eletrização, que tem esses princípios que eu coloquei para você, né? Da atração e da repulsão, e tem tudo a ver com os átomos. Diz que as cargas que são diferentes se atraem e as cargas que têm a mesma carga, elas se repelem. Não entendi nada, professora. Como assim? O que isso tem a ver com o que a senhora falou anteriormente com os átomos? Olha aí, tá vendo? Um átomo positivo com outro átomo positivo tem cargas iguais, então eles tendem a se afastar, se repelir. Um átomo negativo, um elétron aí, ó, outro negativo, cargas iguais, então eles tendem a se afastar. Mas, nesse caso, os opostos se atraem. Um átomo positivo, um átomo negativo, eles tendem a se apaixonar e ficar juntinhos, olha aí, se atrair. E como ocorrem esses processos de eletrização? Eu vou estar citando para vocês alguns tipos de eletrização. E o primeiro que a gente vai observar é a eletrização por atrito. Como essa figura ilustrei muito bem, o que acontece? É quando nós temos aí, ó, dois corpos de naturezas diferentes e elas são aí, ó, atritadas, né? Aí você esfrega uma na outra e elas acabam se eletrizando. Por quê? O que a gente viu no slide anterior? Que se tem cargas diferentes, tendem a se atrair. Quem já não fez essa experiência? Se você não fez, faz, porque eu já fiz muito quando eu era estudante. Né? A gente pegar, por exemplo, uma caneta, por exemplo, e esfregar no cabelo, cortar pedacinho de papel e aqueles pedacinhos de papel que a gente cortou grudar na caneta. É o mesmo exemplo desse que você está vendo aí na imagem, né? Então, um tem carga positiva, o outro tem carga negativa e acaba ocorrendo aí a atração. Outro processo de eletrização é o por indução, que é quando existe
um corpo neutro, né? E este corpo fica perto de algo de um que está eletrizado. Então, o neutro não está eletrizado, tá? O neutro, o nome já diz, é neutro, nem fede nem cheira. Então, é colocado aí um corpo neutro perto de um que está eletrizado. E o que acontece? Quando entra em contato, o corpo que está neutro, ele acaba se eletrizando, né? Então, o corpo está neutro aí, ó, tocou aqui, né? Tocou aqui e ficou eletrizado. Tá vendo? Então, o processo de eletrização por indução, ele utiliza aí, ó, dois corpos, ao qual um desses corpos aí é o indutor e o outro é o induzido. Ok? O outro processo de eletrização que a gente vai comentar é o por contato. Outro corpo neutro entra aí na parada, é colocado em contato com o corpo que está eletrizado, só que existe aí, ó, algo que conduz essa eletricidade. Então, a bola está aí totalmente neutra, o corpo neutro, né? Mas aí eu tenho, né, um corpo eletrizado, que ao entrar em contato com o corpo neutro, acaba eletrizando o mesmo. Circuitos elétricos. Poxa, gente, vamos mudar de temática aí, mas vamos pensar como é fácil. O que é um circuito? Então a gente diz, eu vou assistir uma corrida de Fórmula 1, um circuito de Fórmula 1. Então o que a gente entende por circuito? Circuito é um caminho, certo? É um caminho. Ao observar aí esse esquema, você pode observar que os elétrons estão percorrendo aí um caminho. Por isso a palavra circuito elétrico, que é um caminho percorrido pelos elétrons. Para que a gente possa entender um circuito elétrico, a gente precisa entender algumas diferenças. A primeira delas é o que é uma corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor. Então, se a gente imaginar aí, não é? A água que passa por um encanamento, por exemplo, né? A água que passa por dentro do cano é a corrente elétrica e o cano é o circuito. Então, o fluxo de elétrons que circula por dentro, né, desses fios aqui, ó. Olha aqui os elétrons, né, dançando aí. Então, é a corrente elétrica. E o circuito elétrico nada mais é do que a passagem dos elétrons, né? É o caminho feito, né? O caminho. Como eu falei para vocês anteriormente. Então, é a passagem dos elétrons. Olha só, percorrendo aí, tá vendo? Então, os circuitos elétricos podem ser classificados de duas formas, né? Eles podem ser de corrente contínua, quando o deslocamento desses elétrons aí ele é constante, né? Não há variação, tá vendo? Vai para uma direção só, né? Vai em uma direção só. E os circuitos com corrente alternada, que é o oposto do que falamos. Então, ele sofre alterações no decorrer do tempo. Então, o seu sentido e a sua intensidade, eles variam. Você pode observar que uma hora a corrente está para cá, e uma hora a corrente está para lá. Então, representando aí a corrente alternada.
Eu coloquei para vocês aqui alguns componentes de um circuito, né? A gente viu que o circuito é o caminho por onde passa aí os elétrons, mas para que esses elétrons possam percorrer, é necessário alguns componentes. Então, vamos entender melhor aí. Nós temos um gerador, né, representado aqui, ó, por uma pilha, ou pode ser uma bateria, né? Ou seja, esse gerador aí é por onde vai, é o que vai dar a energia. E aí nós temos o condutor, que é por onde essa energia vai circular, vai passar. E aí a gente vê o que tem dentro de um fio. Geralmente é um metal, porque o metal é um bom condutor, né? Metal. E que metal é esse? Geralmente é cobre. Nós temos o receptor. O nome em si já diz, né? É aquele que vai receber energia. Essa energia aí vai ser transformada, né? Aí, no caso, essa energia vai ser transformada em energia luminosa, mas pode ser uma geladeira que ao receber essa energia, não é? Vai exercer uma função. Pode ser um ferro de passar que receber energia, vai transformar essa energia aí em energia térmica, e entre outros. E nós temos aqui um interruptor. Esse interruptor, também chamado aqui, ó, de dispositivo de manobra. Por quê? Porque ele pode interromper a passagem dos elétrons. Então aí esse gerador pode estar jogando energia, muita energia, e uma hora essa energia vai acabar. E o interruptor, ele faz com que essa energia possa parar de circular. E é por isso que é chamado de dispositivo de manobra. E é representado, né, por uma imagem, uma figurinha, que é essa aqui que eu estou destacando para vocês, né? Então tá aí o interruptor, ele interrompe a corrente e também é chamado de dispositivo de manobra. E quais os elementos de um circuito? São representados também por esses desenhos, né? O resistor, eu coloquei aí, ó, é representado por uma lâmpada. Por quê? Porque transforma a energia, né? E pode ser energia térmica ou luminosa. O capacitor, que armazena a energia. O indutor, que também armazena energia, só que de uma maneira especial, né? Na forma magnética. E a bateria, que pode ser um gerador também, que libera energia para o circuito. Ok? E é isso aí, pessoal. Um cheirão para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.